Boa noite, bom dia ou boa tarde. Novamente aqui estou para poder falar sobre a palavra de Deus e ao mesmo tempo dizer a você aquilo que você pode fazer para ser mais que vencedor. Eu fui um pastor da Igreja Universal, pude pregar o Evangelho na Igreja Universal, fiz alguns trabalhos como um servo de Deus na Igreja Internacional da Graça, porque depois que saí da Universal, a igreja mais semelhante ao trabalho na época era a Igreja da Graça. Eu cheguei na Igreja Universal, ainda era um adolescente, aos 17 anos, estava chegando à idade adulta e fiquei lá por algum tempo pregando o Evangelho como auxiliar, depois pastor titular. E depois que saí, eu me desliguei da igreja. Eu continuei como obreiro e vejo as pessoas fazendo as denúncias. Não estou aqui para criticá-las, não estou aqui para dizer se estão certos ou se estão errados. Eu estou aqui para dizer o seguinte: se na Igreja Universal, na Internacional, na Mundial, na Assembleia, seja onde for, acontecem coisas erradas, é porque são feitas por homens e que lutam contra as trevas, e as trevas elas não vão ficar de braços cruzados, não é mesmo? E cabe a cada um vigiar, cada um orar sem cessar, cada um tomar as atitudes concernentes à justiça, porque Deus julga não é pela religião, mas pela justiça praticada de acordo com aquilo que a pessoa recebe. Judas recebeu a bolsa, aonde se colocava a oferta. E o que Judas fazia com essa bolsa? Ele tirava dali o que se lançava, para uso próprio. A ganância foi crescendo tanto, que ele acabou vendendo Jesus, traindo com 30 moedas de prata, né? Porque realmente se cumpre o que diz Eclesiastes: quem amar o dinheiro nunca dele se farta. Nunca se farta, sempre quer mais e mais e mais. Então, talvez isso tenha prejudicado as igrejas, mas eu também não sou juiz para estar aqui batendo martelo e dar vereditos ou revelar nudez de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, e eu oro por todos, né? Agora, se está errado uma coisa, eu não faço. Se uma igreja está trilhando um caminho que está contra toda a verdade, justiça, misericórdia, amor e fé que Jesus Cristo revelou, eu não faço, eu não vou. Eu tenho que ter a fé que me leve a andar com meus próprios pés. Lá no Romanos 14, diz que você tem que ter tolerância para tudo, aquele que crê, porque um crê que pode comer legume, outro crê que pode comer carne. Ou seja, um anda de uma forma com Deus, o outro anda de outra forma. Mas diz lá, a fé que tu tens, tem para ti mesmo. Se a pessoa segue um caminho que não está certo, quem vai julgar? Não é Deus? Eu reconheço que vai haver muita decepção. Lá em Mateus 7, 21, 22, 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, não profetizamos. E ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a palavra iniquidade? Injustiça. Tanto que lá em 1 João diz o quê? Que o pecado é injustiça. Então, todo aquele pregador que faz milagre, que faz um monte de coisa, mas pratica injustiça, ele vai ter uma decepção. E você pode ver, se você é uma pessoa que sabe interpretar uma coisa que você lê, você vê lá que ele vai estar espantado. Em teu nome não fiz isso? Em teu nome não fiz aquilo? Então vai estar todo mundo espantado. Se vai estar espantado, vai estar lá esperando o quê? Ser bem recebido, vinde benditos do meu Pai. E de repente vai receber: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eles conhecem essa palavra, eles conhecem outras e outras e outras. Então, que cada um possa ser sensível à voz do Espírito Santo para obedecer. Eu resolvi ser sensível
E então eu não trilho os caminhos que todos querem trilhar. Eu trilho o caminho que o Espírito me conduz através de quê? Da palavra. Da palavra e da sensibilidade para com a justiça. Porque, como eu disse, né, Deus deu a bolsa para Judas e Judas roubava. E acabou até vendendo Jesus por 30 moedas. Segundo os cálculos, hoje está em torno de quê? 30 moedas de prata, em torno de 20 mil reais. Então, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Se você vai a uma igreja, aqueles homens, eles são capazes de lhe dar uma palavra. Eles são capazes de serem utilizados para isso. Para fazer uma oração e acontecer um milagre na sua vida. Eles são capazes. O dom de Deus é irrevogável. Até o sacerdote Caifás, quando prendeu Jesus, profetizou: não sabeis que vós que convém que o homem morra por toda a nação? Ele mesmo ia matar Jesus e estava profetizando. Por quê? Porque o dom de Deus é irrevogável. Mas o que eu quero falar aqui é que Deus quer tratar é com você. O que Deus quer fazer é de você uma pessoa que tem uma aliança com Ele, um compromisso com Ele, e se torne um cristão sol de luz própria. Ele não disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra? Para isso você tem que fazer o quê? Você se batiza nas águas, você busca o Espírito Santo, recebe, você consulta o conhecimento da palavra para saber como se comportar na sociedade, na sua família, na sua vida. E você então caminhando com sua inteligência, você caminhando com essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, você vai ser conduzido por Ele a todo o caminho da justiça, a todo o caminho da verdade, e vai ser o que está escrito: mais que vencedor. Porque todos os homens contribuíram para que hoje eu tivesse a fé que eu tenho. Todos contribuíram. E eu oro para que Deus os abençoe. Se estão errados, se arrependam. Mas o que eu quero saber é de viver a fé que o meu Deus me deu. Lá em Romanos 14 diz: a fé que tu tens, tem para ti mesmo. Entendeu? E não adianta criticarem dinheiro em igreja. A Bíblia diz lá em Lucas 8, versículo 3, que as mulheres serviam a Jesus com seus bens. Quando a pessoa leva um dinheiro a uma igreja que está pregando o evangelho, ela está fazendo por ser servo de Deus. É um serviço que ela está fazendo. Ela tem que fazer apenas por livre e espontânea vontade. E os homens, infelizmente, têm um certo poder de persuasão, né? E aí cabe a pessoa ser forte. Se ela não for, é porque é cristão lua. E o cristão lua, ele reflete a luz do sol, não é isso? Então os pastores são cristão sol. Então ele vai lá, reflete sobre o cristão lua, e o cristão lua acaba sendo conduzido ao bel prazer daquele pastor. Se ele for justo, honesto, direito, vai haver muito benefício, e aquele cristão lua acabará se tornando um cristão sol. Mas se você não está encontrando isso, olha aqui quem está lhe falando. Um ex-pastor que hoje anda na presença de Deus sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então eis aqui eu falando para você: seja um cristão sol, seja um cristão que você mesmo conheça a palavra, seja um cristão que tenha horários determinados para fazer suas orações, e ore sem cessar, se desvie do pecado, do mundo e do mal, e a graça deste sangue, que é o sangue de Cristo que está sobre você, que lhe justifica, faz você ser um cumpridor da lei. E em Deuteronômio 28 diz que quem cumpre a lei não tem que ir atrás de bênção, mas as bênçãos virão e te alcançarão. Tenha esta fé, tenha esta confiança. Está entendendo o que eu estou falando para você? Ora, e não se preocupe com quem está errado. Lá em Mateus 23:3 diz que os religiosos da época andavam errados. Jesus dizia assim: observai os escribas, fariseus, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não andai de conformidade a eles, porque dizem e não fazem. Aí, está entendendo? Então entenda bem uma coisa: Jesus em João 14,6 diz: eu sou o caminho. Então a pessoa vai a uma igreja com uma luazinha, sabe? E o cristão, o pastor que é um cristão sol está ali e expressa a sua luz brilhante do sol. E você
tem que fazer a escolha de ser sempre um cristão lua, dependendo de corrente, de campanha, ou se você vai ser o cristão sol, que vai depender da sua fé e andar com seus próprios pés. Decida. Tome atitude para com isso. Está me entendendo o que eu estou falando? Porque todo mundo fala de campanha, que está errado. Está errado o quê? Está errado não. No tanque de Betesda, o paralítico ficou ali anos e anos procurando tocar as águas que movia-se por um suposto anjo para ser curado. Era uma campanha. Porque ele era uma luazinha. E não pode dizer que era mentira, que não acontecia nada, porque ele disse para Jesus: toda vez que eu vou descer, um passa na minha frente. Se passou na frente dele e teve o resultado, era isso que fazia ele continuar ali. Então tinha um resultado. Então, às vezes, uma campanha de uma igreja, uma corrente, tem resultado. Mas é para aquela pessoa que é uma luazinha. Você está pegando ali o brilho, o poder do cristão sol, que é o pastor, o bispo, seja quem for. Mas eles estão se recusando a ensinar você a ser o cristão sol. Então eu estou ensinando aqui agora. Estou falando, seja um cristão sol. Faça como Romanos 14 diz. Tenha a sua fé própria. E seja em Cristo Jesus o mais vencedor, orando sem cessar e vigiando. E se você não está tendo capacidade, se você está fraco, debilitado, doente, enfermo, eu vou fazer uma oração, né? E se você não sabe orar, só é você ver o modelo da oração, que é o Pai Nosso, né? Você começa exaltando o Pai Nosso que está no céu, depois você pede o pão nosso de cada dia, depois você faz um certo agradecimento, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, oração é você exaltar a Deus com sua própria palavra, depois fazer seus pedidos, falar sobre suas coisas e depois agradecer. Se você fizer isso sem cessar, você vence. Porque com cristão, sol, não tem essa coisa, já orei, não. Porque a Bíblia não diz só pedir, mas diz pedir, bater e buscar. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Então deixa eu fazer uma oração por você. Ó Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que me ouviu nesta hora, eu quero que o Senhor vá de encontro a ela para abençoar a vida dela e fazê-la um cristão sol. Meu Deus, se a pessoa que me ouve agora está doente, venha ser tocada pelo teu poder e seja curada. Se for uma pessoa que está sendo perseguida pela força das trevas, eu digo a este mal em nome de Jesus Cristo, saia desta vida agora mesmo. Se essa pessoa, Deus, ela se encontra numa situação onde ela está caída em pecado, que o Senhor venha erguê-la, que o Senhor venha mostrar a ela o poder de uma graça que diz que superabundante é sobre o pecado. Então não existe a quantidade de pecado, nem o tamanho que não possa ser perdoado pelo Senhor para uma transformação. Mas tu bem sabes que a força do mal tenta deprimir a pessoa, tenta levar a pessoa a uma conscientização de que ela não pode, que ela não consegue. Isto não é verdade. Não é só porque tudo é possível ao que crer, não, Pai. É porque o Senhor não criou o homem para pecar. O Senhor criou o homem para ser livre. E o homem pode ser livre através desta graça, que é a graça do teu sangue. Então, perdoa essa pessoa, ergue a fé dela, ergue ela do chão. Salva, Senhor. E que essa pessoa que me ouviu e ouviu esta oração venha se tornar um cristão sol, que ande com seus próprios pés e seja mais que vencedor. Eu entrego em tuas mãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja um cristão sol.